E o governo Bolsonaro deu uma amarelada hoje, hein, que foi uma amarelada bonita, porque estava marcado para a data de hoje o anúncio oficial do Auxílio Brasil. O programa do governo que iria substituir o Bolsa Família. E já estava tudo preparado, a festa estava armada. Ia pagar R$ 400, que é um valor superior ao Bolsa Família. Só que o que aconteceu? O governo não tem dinheiro. E o governo também não tem planejamento, o governo não tem trabalho, o governo não tem absolutamente nada. E eu discordo do Randolph, porque o Randolph hoje à tarde ele falou assim, olha, se nós indiciarmos todos os ministros do governo Bolsonaro, vai faltar ministro para trabalhar no ministério. E eu acho que poderia até ser bom, porque vai ter uma equipe incompetente como é a equipe de Bolsonaro. Mas também o presidente não trabalha, os outros ministros vão trabalhar? Claro que não. Ele precisa dar o exemplo e ele não dá. Porque vocês sabem que o Bolsonaro ele morre de medo de trabalhar. E ele nunca se preparou. Nunca planejou absolutamente nada e não tem de onde tirar o dinheiro para sustentar o Auxílio Brasil de R$ 400. Porque no ano que vem tem o problema dos precatórios. São 90 bilhões, de bola, 90 bilhões que tem que ser pagos no ano que vem. Então assim, o orçamento está apertado, não tem dinheiro para pagar o novo Bolsa Família ou Auxílio Brasil. E aí o que aconteceu? Só vai ter dinheiro se furar o teto de gastos. Houve essa ameaça do teto de gastos, o mercado reagiu muito mal, a Bolsa Brasileira caiu, o dólar explodiu justamente no dia que foi apresentado o relatório da CPI, que está havendo, como eu falei para vocês no meu vídeo da tarde, uma perseguição da imprensa ao relator Renan Calheiros. Só que pode perseguir o quanto for, o relatório ele tá muito bem embasado, todo mundo que tá lendo tá ficando de boca aberta e é uma pressão imensa para cima de Bolsonaro. E se o Aras quiser matar no peito esse relatório, ele vai se dar mal, porque são muitas pessoas, então os crimes vão ser investigados em várias esferas diferentes. E aí, quando começarem os condenados, como que vai conseguir segurar isso? Não segura. Então foi um dia de grande pressão para Bolsonaro. Então você tem um relatório que pode incriminá-lo, você tem uma pressão no mercado que ainda mantém o apoio a Bolsonaro, tudo no mesmo dia, opa, vamos voltar e vamos rever de onde vai vir esse dinheiro, vamos rever esse plano. O problema é que o Bolsonaro ele precisa do Auxílio Brasil, porque sem o Auxílio Brasil ele não se torna competitivo para 2022. O Auxílio Brasil é visto como a última esperança do Bolsonaro de não perder no primeiro turno, porque a chance dele perder no primeiro turno pro Lula é real. As últimas duas pesquisas, tanto do IPEC, que é o antigo Ibope, como do Datafolha, mostram que o Bolsonaro está perdendo no primeiro turno. E ele precisa do auxílio do Renda Brasil porque temos um outro problema. O auxílio emergencial vai acabar agora, no dia 31 de outubro. Essa vai ser a última parcela. E a fome no nosso país é um problema que está batendo a porta de vários brasileiros. Aquele episódio do rapaz no Rio de Janeiro garimpando ossos e pelancas não foi um caso isolado. Aquilo acontece todos os dias. Ontem no Globo News, por exemplo, passou uma reportagem das pessoas avançando no caminhão de lixo para conseguirem restos de alimentos. Então essa é uma imagem muito chocante e a fome está ameaçando, atormentando e amedrontando o governo Bolsonaro. Alguma coisa precisa ser feita. E precisa ser feita mesmo, o Bolsonaro tem que fazer uma coisa. Nós não podemos, em pleno século XXI, ter pessoas com essa situação que nós estamos no Brasil. 60% dos lares brasileiros não comem mais carne. Nós não temos dinheiro para comprar gás de cozinha, as pessoas estão cozinhando a lenha. Isso é a idade da pedra. E a culpa do aumento do botijão de gás é do Bolsonaro. Ele não consegue desvencilhar dessa culpa. Ele tá falando, não, a culpa não é minha, a culpa da gasolina não é minha, do botijão de gás não é meu, nada é culpa minha. Pô, mas você é o presidente da república, cara, você tem que trabalhar, você não trabalha. Nem mais os evangélicos Bolsonaro consegue ter o apoio absoluto, porque muitos evangélicos são das camadas D e E. As mais afetadas pela crise da pandemia, que não foi bem administrada pelo Bolsonaro, porque ele retardou ao máximo para combater e nunca combateu. Então, se nós estamos sofrendo hoje, as consequências, elas são consequências do governo Bolsonaro e da própria gestão do Bolsonaro. E aí nós temos um conflito, porque o governo precisa gastar mais dinheiro. Só que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele não quer gastar dinheiro, porque ele é alguém do mercado. E vocês viram quando o governo ameaçou fazer o programa social, o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, a bolsa despencou. Por quê? Porque há um medo do mercado. Há uma forçação de barra para manter o teto de gastos. E o que é esse teto de gastos? Nós temos que entender o teto de gastos como sendo um dos componentes ou um dos desdobramentos da política econômica brasileira, que é o tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico ele é composto por câmbio flutuante, meta de inflação e meta fiscal. O que é a meta fiscal? Para esse vídeo não ficar muito longo e nós só precisamos da meta fiscal para entender o vídeo. A meta fiscal tem como objetivo fazer com que o governo
ele arrecade mais do que ele gasta. Ou seja, o governo tem que dar lucro. Essa é uma visão que pode ser positiva, no caso é positiva para as empresas privadas. Mas o governo não é uma empresa privada. O governo não tem como objetivo dar lucro para os seus acionistas, porque o governo não tem acionista. O objetivo do governo é provocar ou promover o bem-estar da população. Então o governo ele não pode permitir que as pessoas passem fome no nosso país. Só que o que aconteceu? Por que nós queremos, melhor dizendo, por que nós precisamos ter superávit, ou seja, lucro do governo? Bom, porque o governo ele tem dívidas com várias organizações, tá? Com os bancos, vamos colocar assim, o governo tem dívida com os bancos. E aí o que os bancos fazem? Os bancos eles pegam essa dívida do governo e repassam ela para você, para mim, são os títulos da dívida do governo. E esses papéis, eles também se valorizam. Então o que acontece? Se os gastos do governo aumentam muito, a chance do governo pagar essas pessoas, às quais ele deve dinheiro, reduz. E aí o que acontece? Há um risco maior de calote. Os papéis desvalorizam. Mas se o governo mantém sempre o seu superávit primário, reduzindo os seus custos e melhorando a sua arrecadação, ou seja, melhorando o seu lucro, há uma chance maior do governo quitar as dívidas dele, no caso. Então os papéis sobem, os papéis se valorizam, as ações também sobem. Então qual é o interesse desse jogo financeiro? Porque tudo isso é negociado no mercado financeiro, que o governo encurte ao máximo os seus gastos públicos. E aí o que foi implementado há uns 2, 3 anos, ainda no governo Temer? O teto de gastos. Ou seja, o governo ele tem um limite de gastos, ele não pode gastar além desse limite. Porque se ele gastar além desse limite, aumenta o risco de calote. E aí o que acontece? Os papéis desvalorizam. Então o teto de gastos foi implementado para ser um freio aos gastos do governo. Só que você tem um limite. E o governo hoje não consegue pagar esse novo Auxílio Brasil sem romper o teto de gastos. Só que nós temos um problema. A população está passando fome. A população está passando fome, não tem carne para comer, não tem nada, não tem botijão de gás para acender o fogo. É uma situação desastrosa, mas o capitalismo financeiro não se interessa por isso. Por quê? Porque nós não precisamos mais das pessoas. O capitalismo financeiro é diferente do capitalismo tradicional, que precisava das pessoas. O capitalismo tradicional, ele precisava das pessoas para mão de obra, para produzir produtos, então para produzir esse mouse, e depois a mão de obra dos clientes, ou melhor dizendo, dos clientes que iriam comprar esse mouse. Porque como que eu ganhava dinheiro? Como que eu tinha lucro no capitalismo produtivo? Eu pegava meu dinheiro, investia para produzir esse mouse. E depois eu vendia por um valor maior do que eu gastei para produzi-lo e eu tinha lucro. Hoje não é mais assim. Hoje o capitalismo, a grande nata do capitalismo, o filé mignon do capitalismo já está financiarizado. E o que valoriza? Simplesmente as ações. O que é ação? É o dinheiro. É o seu dinheiro que gera mais dinheiro. Eu não preciso mais da ação do ser humano, eu não preciso mais do homem, eu não preciso mais do trabalhador, eu não preciso mais do cliente. Então eu tiro ele da jogada do capitalismo. O capitalismo já não olha mais para as pessoas, só olha para os papéis que estão sempre valorizando, tendo ou não, ou nem havendo, no caso, a necessidade de humanos para a valorização do papel. Então as pessoas estão sendo escanteadas do capitalismo. Por isso que o capitalismo financeiro não quer que o governo faça o Auxílio Brasil, ou Renda Brasil, o novo Bolsa Família, ou programas assistenciais. Então toda vez que há essa possibilidade, mesmo que fure o teto de gastos em benefício da população, parar, o mercado cai. E aí quando o mercado cai, no caso das bolsas de valores, o capitalismo financeiro fica nervoso, há uma ameaça de retirada do apoio a Bolsonaro. E Bolsonaro tem medo, porque ele pode sofrer o impeachment. Bem no dia do relatório da CPI tem toda essa situação. E aí o que acontece? E aí o que eu faço? Se eu perder meu apoio? Se eu perder o apoio do mercado? Porque é o mercado que me sustenta. Porque o mercado, em 2016, apoiou o impeachment de Dilma. Apoiou. Por isso que as manifestações do MBL, as manifestações de direita, estavam tão opulentas. Agora não mais. Olhem só como foram as manifestações do MBL sem o apoio da Fiesp, sem o apoio do capitalismo financeiro. Pífias. Porque o capitalismo financeiro ainda apoia Bolsonaro. Contanto que ele jogue as regras do capitalismo financeiro. O problema é que para jogar as regras do capitalismo financeiro, nós temos miséria, nós temos pessoas fazendo garimpo de ossos e pelancas, nós temos o preço do botijão de gás caro, nós temos a miséria instaurada no nosso país. Essa é a grande questão e o grande problema. E Bolsonaro tem como lidar com isso? Claro que não, porque ele é um incompetente. Se ele der o auxílio emergencial, o mercado retira o apoio dele. Se ele prorrogar o auxílio emergencial, enfim, o mercado tira o apoio dele.
E se ele não der o auxílio emergencial, ou prorrogar o Renda Brasil, ele eleitoralmente está massacrado. Que situação complicada que nós temos com o Bolsonaro. E há uma pressão. Guedes está pressionado, porque a equipe do governo, quando eu falo equipe, fala a política do governo, o pessoal do Centrão, o Ciro Nogueira e Bolsonaro, estão pressionando o Guedes para ter uma solução para o Auxílio Brasil. Mas Guedes não consegue, a não ser que ele faça uma pedalada com os precatórios. Que situação complicada para Bolsonaro. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu espero de verdade que saia o Auxílio Brasil. Espero de verdade, porque a população brasileira não pode passar as dificuldades que ela está passando atualmente. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.